Na encantadora cidade de Paris, na França, encontra-se a monumental Torre Eiffel, um símbolo icônico da capital francesa. Localizada no Campo de Marte, essa imponente estrutura não só é o cartão postal principal da cidade, mas também um ícone reconhecido em todo o mundo. A construção da Torre Eiffel foi uma iniciativa especial para a Exposição Universal de Paris em 1889, uma competição entre arquitetos e engenheiros que buscavam criar algo representativo dos 100 anos da Revolução Francesa. Idealizada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, a torre foi minuciosamente construída ao longo de 2 anos, com um custo impressionante de cerca de 8 milhões de francos para o governo francês. Mais de 200 trabalhadores dedicados contribuíram para a construção em 3 etapas distintas. A primeira fase foi concluída em abril de 1888, com a conclusão do primeiro andar. A segunda etapa seguiu em agosto do mesmo ano, e finalmente a montagem definitiva até o topo da torre foi concluída em 1889, ano da inauguração do monumento para a exposição. No início, muitos artistas criticaram o tamanho aparentemente desproporcional da torre, sugerindo até mesmo sua desmontagem após o evento. Apesar das críticas, o projeto estava destinado a permanecer em exposição por aproximadamente 2 décadas. Essa controvérsia deu origem a uma carta intitulada Protesto dos Artistas contra a Torre do Sr. Eiffel, na qual artistas insatisfeitos expressaram seu descontentamento considerando a Torre Eiffel uma ameaça à estética da cidade. Na vibrante Paris, muitos questionavam a conveniência de erguer uma torre de ferro no coração da cidade, alegando que isso destoaria excessivamente da elegância e da beleza refinada que caracterizavam o local. O renomado poeta Verlaine, figura proeminente no simbolismo francês da época, apelidou a Torre Eiffel de esqueleto de Beffroi, destacando a aparência pouco graciosa do monumento como uma gigantesca torre que ameaçava desfigurar a cidade. Diante das críticas, Gustave Eiffel viu-se obrigado a encontrar uma defesa eficaz para evitar a destruição da arte. Assim, empenhou-se em demonstrar a utilidade científica da torre. Em resposta à carta dos artistas franceses, Gustave Eiffel se manifestou, resumindo o propósito da Torre Eiffel: não apenas a arte do engenheiro moderno, mas também o século da indústria e ciência em que vivemos, preparado pelo grande momento científico do século XVIII e pela Revolução de 1789, para a qual esse monumento será construído, como expressão de gratidão da França. No início do século XX, em meio às guerras mundiais, as autoridades perceberam na Torre Eiffel uma oportunidade estratégica para a comunicação militar. Antenas de radiodifusão foram instaladas pelo governo, capazes de captar mensagens, desempenhando papel crucial para os aliados e evitando que a torre fosse desmontada, como originalmente previsto. Hoje, Paris continua atraindo visitantes de todo o mundo devido à presença imponente da Torre Eiffel, tornando-se um dos monumentos mais visitados globalmente, recebendo mais de 7 milhões de visitas anualmente. A história da torre, marcada por controvérsias e reviravoltas, solidificou seu lugar como um ícone duradouro e fascinante. Em 2014, a Torre Eiffel passou por um notável processo de renovação, que trouxe uma inovação fascinante às instalações. Um novo piso de vidro transparente foi adicionado ao primeiro nível da torre, situado a 57 metros acima do solo. Antes dessa modificação, os visitantes costumavam subir diretamente aos andares superiores em busca da deslumbrante vista panorâmica da cidade. Com a introdução do piso de vidro, a ideia era incentivar as pessoas a explorarem mais o primeiro nível, proporcionando uma experiência única. Agora, os visitantes podem não apenas desfrutar da vista, mas também apreciar os diversos ambientes instalados no local, como lanchonetes, restaurantes e cafés, tornando o espaço ainda mais atraente e convidativo. Essa iniciativa visava transformar a visita à Torre Eiffel uma experiência mais completa e envolvente para os turistas. A Torre Eiffel, com seus impressionantes 324 metros de altura,
distribuídas em 3 níveis, é repleta de curiosidades intrigantes. Até o ano de 1930, ela detinha o título de estrutura mais alta do mundo e atualmente permanece como a mais alta de Paris, ficando atrás apenas do viaduto Millau, que ostenta 343 metros. Como uma complexa estrutura composta por mais de 15 mil peças de ferro e incríveis 2,5 milhões de parafusos, a torre possui um peso monumental de 10 mil toneladas. Inicialmente, os visitantes enfrentavam a árdua tarefa de subir 1.700 degraus para alcançar o ponto mais alto, mas a instalação de elevadores facilitou consideravelmente o acesso. A Torre Eiffel é consagrada como o monumento pago mais visitado em todo o mundo, atraindo uma multidão de turistas. Durante o verão, ela expande seu tamanho em cerca de 15 centímetros, devido à dilatação do ferro. Gustave Eiffel, o visionário criador da torre, deixou sua marca em outros projetos notáveis, incluindo a Estátua da Liberdade em Nova York e a Ponte Maria Pia, em Portugal. Réplicas da Torre Eiffel podem ser encontradas em diversas partes do mundo, de Las Vegas, nos Estados Unidos, a Calcutá, na Índia. Um estudo da Câmara de Comércio Monza e Brianza, da Itália, apontou a Torre Eiffel como o monumento mais valioso da Europa. Com 20 mil lâmpadas iluminando Paris todas as noites, a torre muda de cor para transmitir mensagens específicas, proporcionando uma visão espetacular à cidade. Na base da torre, uma homenagem aos grandes artistas franceses se destaca, com 72 nomes, incluindo cientistas renomados como Lavoisier, Ampère e Foucault. Apesar de ter sido uma das 21 finalistas ao título de 7 Maravilhas do Mundo Moderno, a Torre Eiffel infelizmente não conquistou o título. A Torre Eiffel não é apenas um ícone arquitetônico imponente, mas um testemunho vívido da genialidade e visão de Gustave Eiffel. Com seus 3 níveis, mais de 15 mil peças de ferro e uma rica história que abraça desde a competição da Exposição Universal de Paris até os dias atuais, a torre é um fascinante emblema da evolução urbana e artística. Suas curiosidades, como a transformação sazonal durante o verão e as 20 mil lâmpadas que iluminam a noite parisiense, revelam uma obra-prima que transcende sua função inicial. Como o monumento mais valioso da Europa e o ponto turístico mais visitado do mundo, a Torre Eiffel permanece como um símbolo inigualável da grandiosidade e inovação. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de qual outro monumento você gostaria de conhecer a história. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.